gente, a Inquisição criou o inquérito. A primeira coisa... Sabe o que instaurou a ideia de Inquisição? Eu falei assim, olha, a mesma pessoa não pode julgar e investigar ao mesmo tempo. Você tem que separar esse negócio. Ela foi criada para inventar esse negócio, falando assim, gente, você precisa separar as mesmas pessoas ali. Ela foi criada dessa forma e foi o primeiro tribunal do mundo a proibir tortura como meio de confissão. Ah, mas ela torturou milhões... Pera, ela tinha um mecanismo anterior. Fazer a pergunta aqui mais simples para as pessoas que acreditam nesse negócio, né? Você é um réu. Vamos pegar uma máquina do tempo e te jogar aqui em algum lugar. Você vai ser um réu acusado falsamente de roubo. Sei lá, escolha o que você quiser. Você quer que eu te mande pra Inquisição ou pra antes dela? Pense com cuidado, porque assim, quando você fica acreditando nessa historieta, né, de professor comunista e tal, né, a Inquisição matou milhões, não sei mais o quê. Pense em qualquer tribunal anterior a ela. Você vai falar assim, cara, realmente, a Inquisição, ela tem um nome horrível, né? Tem umas tretas ali com os protestantes também, né? Mas ela proibiu a tortura rapidamente. E ela criou toda a base do que você chama de direito hoje, que está sendo jogada no lixo pelos tribunais modernistas e iluministas de hoje, né? Ela era muito melhor do que um troço como esse. Eu tive uma experiência interessante também. Uma das primeiras coisas que eu parei para estudar na internet foi sobre a Inquisição. E me surpreendeu bastante quando você pega os livros que falam sobre a Inquisição, não o professor da escola, não aquele livro que o cara claramente está difamando a religião e quer provar que o ateísmo é a coisa mais racional e elevada do espírito humano e tal. Mas quando você pega pra ver pessoas falando sobre Inquisição, cara, é cada coisa surpreendente. Você vê que a pessoa tinha, além de direito de defesa, a pessoa tinha como confessar a culpa, ser absolvida, entendeu? Por mais que a pessoa fizesse, inclusive, alguma coisa, ela poderia ter a prisão dela, entendeu? Sendo feita ali sobre todo tipo de regimento. Então, não era nada assim... perto do que é hoje, porque as pessoas não vão comparar o tempo medieval com o tempo de hoje, é óbvio, mas também os crimes não era porque a pessoa... porque a pessoa não acreditava, a pessoa era bruxa, não, porque a pessoa tinha superstições, etc. Muito pelo contrário, as coisas eram, inclusive, muito bem documentadas. Inclusive, eu falei uma coisa que não deu tempo, num podcast que eu fui recentemente, que eu fui debater com o Breno Altman. Eu vi. Então... Eu fui debater sobre o nazismo ali, né? Ou seja, origem, quem é que ficou com o legado, etc. Tudo bem, não tava no melhor dia, não ando nos meus melhores dias, na verdade, mas assim, uma coisa que ele jogou e não deu tempo de explicar depois, né? Até fizeram um corte com isso, foi a questão da Inquisição, que ele falou assim, a Inquisição, ela perseguiu os judeus. E até não expliquei ali a contento. Não perseguiu judeu nenhum. Não, zero. Sabe quantos muçulmanos a Inquisição perseguiu? Zero. Sendo que, a Inquisição Espanhola, a conquista dos muçulmanos na... A Inquisição só poderia julgar batizados, pelo que eu sei. Óbvio! A Inquisição é um tribunal interno! Exatamente. Somente os batizados cristãos, etc. Inclusive os tais hereges, cátaros, valdenses e tudo mais, eram pessoas que dentro da igreja se consideravam católicos, promoviam heresias, e essas heresias eram, vamos lá saquear, por exemplo, uma fazenda, vamos botar fogo e pilhar plantações, ou vamos lá invadir hospital e matar grávida com bebê no útero. Era isso que eles faziam. Não, e aí você tem esse detalhe. Então, assim, em primeiro lugar, ela não é um tribunal para expandir a igreja católica e obrigar todo mundo a virar católico. Teve momentos de conflitos políticos, etc. Teve. Mas não tem nada a ver com a Inquisição. Não. É um período político. E aí, pra você analisar esse clash, né? Como eu falei isso em português, esse choque, você vai ter que analisar mais muitas questões ali, por exemplo, né? De crimes que ocorriam. Por exemplo, você também podia ser cristão dentro de um gueto judaico. Aí você vai começar a se meter numas questões meio complexas. Mas a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício... Quantos judeus perseguiu? Zero. Na história inteira da Inquisição, de ponta a ponta, zero. Quantos muçulmanos perseguiu? Zero. Esses autores estavam sendo debatidos na academia. Você chega lá nas universidades de Bolonha, primeira universidade do mundo, essas universidades católicas, eles estavam pegando lá São Tomás de Aquino, trocando cartas.
com filósofo muçulmano, Avicena, Averroes, entendeu? Filósofos do Iraque hoje, né? Que naquela época, pouca gente sabe, né? Mas o Iraque, Bagdá, era o centro intelectual do mundo. Sim. Foi assim por mais de um século. Tava debatendo com os judeus, entendeu? Porque a Inquisição era um tribunal interno. Pior, um tribunal privado, ele não era o Estado. O Estado é que mandava a gente pra Inquisição e vice-versa. E vice-versa, né? O tribunal estatal, inclusive, era muito mais cruel e pesado. Tipo assim, e a Inquisição queria proibir. Falar assim, não, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode fazer. O tribunal estatal, não é que ele prendia e matava. Já era Mano, se você fosse condenado no estatal, a prisão era convertida em execução, assim, sumariamente. E a Inquisição começou a falar assim, não, mas peraí. Inclusive, para você ser punido na Inquisição, é obrigatório que você se confesse culpado. Então, mas é pela tortura. Não, a tortura foi diminuindo com uma rapidez extrema. Tem um porque museu... as pessoas não queriam ir pro inferno. Tem um museu que as pessoas falam que tinham lá os aparelhos de tortura e tudo mais. Só que todo mundo... O que as pessoas não falam é que é justamente contra isso que a igreja combateu. Né? Exatamente. E a Inquisição surgiu pra isso. Porque quem julgava os crimes? Quem que julgava um assassinato? Quem que julgava, por exemplo, um infanticídio? Entendeu? E aí a gente vai chegar no problema que você estava falando agora há pouco das heresias. Ou seja, o que a Inquisição combatia se ela era um tribunal privado? Ou seja, ela não estava julgando você roubou. Não, aí você vai pro Estado. Ela julga uma heresia. E o que é uma heresia? Aí você fica meio assustado de falar assim, opa, peraí. Só um exemplo do que você deu, né? Heresia dos cátaros. O que significa cátaros em grego? Puro. Eram os caras que queriam falar assim, mas eu tenho sangue puro. O que isso te lembra no século XX? Os caras que têm sangue puro, então eles vão ter uns rituais de purificação, se dizendo católicos, tá? Tendo os rituais de purificação aqui, porque olha, o sangue de Jesus isso, mas aí, na verdade, a gente vai ter que separar, porque como eu tenho mais sangue do que você... Você, mas peraí, esse papo não lembra um povinho de bigode meio esquisito na Alemanha em 33? Gnosticismo puro, né? Pois é. Aí o pessoal vai lá hoje e fala assim, tá vendo? A Inquisição foi igual ao nazismo. Ela combateu toda a base que os nazistas, inclusive, vão pegar, olhar lá e falar assim, cara, olha, lá na Idade Média tinha uma cabala hermética, tinha os cátaros, tinha não sei mais o que. O nazismo pega todo aquele negócio que a Inquisição combateu e vai lá e fala assim, olha, o que vira, né? Sim. Vira um genocídio desgraçado para as pessoas hoje acharem que a Inquisição, é porque ela tava combatendo judeus, porque ela tava matando milhões, porque, nossa, você não podia nem discordar da igreja que a Inquisição te pegar. Gente, assim, é um desconhecimento histórico, mas absoluto. Talvez a Inquisição mais ferrenha foi a da Espanha. Sim. O Tribunal Espanhol. Nem lá você vê, tipo, você vê o número de mortes lá, tipo assim, eram poucos. E normalmente eles pegavam alguém que é o famoso servir de exemplo. Que tem até hoje, né? Vamos pegar esse cara aqui. Aí sim você tinha execução, aí você tinha enforcamento e tal. Mas era em 100 casos que alguém fazia algo muito brutal e as pessoas pegavam pra servir de exemplo. Justamente pra convencer as pessoas a não fazer. É que até as pessoas acham que falam assim, mas eu estudei Inquisição. Não, você assistiu O Nome da Rosa. É isso que você fez. Você nunca pegou um livro, você não sabe o nome de um autor que tem um livro sobre a Inquisição. Mas o Nome da Rosa, o que ele tá mostrando ali é justamente esse aspecto mais teatral que você tá falando. Ou seja, ela é pública, né? Execuções públicas. É isso que chama a atenção da gente hoje. Nossa, mas como era chocante isso, né? Mas peraí. Inquisição pública, por exemplo... porque eles estavam buscando as bruxas, né? As Wiccas, hoje estão achando que é tudo com ela. O que era? Era você discordar da igreja? Falar assim, não acredito na igreja, eu acredito em deuses nórdicos. Gente, Inquisição espanhola rolando, um monte de judeu, um monte de muçulmano... Tudo ao mesmo tempo, as pessoas não param pra pensar nisso. Falam, olha, junta as informações, caramba. O que eles estavam estudando, por exemplo, estavam descobrindo os deuses nórdicos. Um monge católico descobrindo deuses nórdicos, tudo ao mesmo tempo ali. E o que era tal da bruxaria? As pessoas acham que assim, não, é acreditar em outros deuses, né? Deuses irlandeses e coisas do tipo. Não. Bruxaria, ela está associada à arte de envenenamento, de você matar crianças, inclusive no ventre da mãe. O primeiro tipo de aborto que elas faziam era aquele aborto forçado, aquelas ervinhas lá que você fazia pra forçar aborto.
Envenenamento, quando eu falo, também é envenenamento em massa, tá? Não é tipo, eu te envenenar, não. É eu chegar numa festa e envenenar, sabe, dezenas de pessoas tudo ao mesmo tempo. Quando você pega uns casos tão grotescos quanto esse, é que vira aquela coisa teatral, né? Da Inquisição Espanhola, por isso que toda vez que você vai pensar em Inquisição, você lembra, né? Espanha, Itália, uma coisa ali meio próxima. E fala assim, mas eram as chamas, etc, etc. Gente, isso aí era, como você falou, né? Uma coisa meio pra servir de exemplo. Tudo bem, é um método meio questionável hoje? Pode até ser. Só que você não tava punindo o crime tipo, passou um batom numa estátua. Entendeu? Você não tava punindo o crime você entrou num prédio público ou você ajeitou a lapela de um jeito que algum idiota depois vai dizer que é suprema. Não, você tava punindo os crimes mais violentos possíveis. Crimes de sangue e exigindo confissão. Entendeu? Então, enfim, as pessoas acham que dá pra brincar com essas palavras sem você ter estudado de fato, né? Vendo um filminho lá e aí eu vi a Inquisição. Não, você assistiu um filme, é isso.